A pós-médica da Áfia tem o poder de transformar um problema de saúde em uma mudança radical no estilo de vida do Dr. Luiz. Eu consegui ter qualidade de vida, mudar de uma área cirúrgica para uma área clínica. Transformar a necessidade de monetizar enquanto estuda em uma nova perspectiva de carreira para o Dr. Douglas. Eu consigo ver que eu pude fazer tudo o que eu quis, na hora que eu quis, da maneira que eu quis e sim sendo um bom profissional. Um talento ainda não explorado em potencialização na vida profissional para a doutora Dandara. Foi aí realmente onde virou a chave. Comecei a trabalhar em consultório pediátrico. A inquietude do Dr. Luiz em uma atuação médica mais completa. O importante é a qualidade dessa pós-graduação. Isso é o que faz toda a diferença. Áfia Educação Médica. Transforme você também sua carreira. Olá, colega médico, você que está aqui vendo esse vídeo é porque você quer ter um consultório de sucesso. E você já sabe que para ter um consultório de sucesso, você precisa ser um gestor, fazer a gestão desse consultório de sucesso. Eu sou a doutora Isabela Dupin, sua colega, dermatologista e médica do trabalho. Já estou há mais de 15 anos trabalhando com consultório particular e estou aqui hoje muito bem acompanhada da minha amiga, minha colega, coordenadora da pós-graduação de endocrinologia aqui da Áfia Educação Médica, doutora Renata. Doutora! Tudo bom? Que prazer.
Que bom. Doutora, olha só. Você está aqui, vou te chamar de Renata. Claro, não óbvio. consigo. Ah, mas melhor. Você está aqui com a gente nessa nova etapa nossa aqui na AFIA, que é a gestão de consultório, que é um curso que vai trazer para os nossos alunos a prática da gestão de consultório. Nós, né, já trabalhamos na área há muito tempo e sabemos da importância de ter um consultório e como é difícil a gente sair da nossa parte assistencialista e gerenciar um consultório. Eu já vou começar com uma pergunta para você aqui, que é uma pergunta já, assim, polêmica, é uma pergunta, na verdade, que nem é polêmica, é uma pergunta difícil, que é o seguinte: qual foi a principal dificuldade que você sentiu de gerir um consultório? Então, Isabela, a gente não é preparado para isso, né? A gente passa 6 anos de medicina, mal dá tempo da gente ver tudo que a gente precisa ver de medicina e ninguém ensina o que a gente vai passar ali sozinho. Eu vou te falar que a minha grande dificuldade, e eu vou te falar, ela tá resolvida, eu acho que uns 80%, mas até hoje eu tenho dificuldade de cobrar. Olha só. Cobrar, para mim, é uma coisa difícil. Sabe que na gestão de consultório eu que dou a aula de precificação, que é uma grande dificuldade para o médico, né? É como precificar o trabalho dele. Eu acho, e você me corrija se achar diferente, não tem problema, né? Nós temos uma formação muito assistencialista. Assistencialista. De ajudar. E é como se fosse meio que feio. Errado a gente cobrar. E é o nosso trabalho, né? E a gente tem que ser bem remunerado pelo nosso trabalho para que a gente continue fazendo ele com excelência. Porque se a gente não for bem remunerado, como que a gente vai nos congressos? Como que a gente vai ter tranquilidade para trabalhar se a gente não está com tranquilidade financeira em casa para colocar nossos filhos numa boa escola, para sustentar a nossa família? E cada um tem uma realidade, né? Então, gente, quando a gente está com problema financeiro, isso eu falo no curso também, mas quando a gente está com problema financeiro, isso qualquer um, a gente não consegue desenvolver bem no trabalho. É verdade. Não é? Então verdade. A gente precisa ser bem remunerado, ter valor naquilo que a gente faz, para que a gente trabalhe com tranquilidade, porque a gente merece isso também, mas os nossos pacientes merecem isso. Então, é um calcanhar de Aquiles para o médico, muito. E eu achei interessante, você falou, está resolvido 80% isso é uma verdade, isso porque é verdade. Antes nós estávamos conversando aqui, né, antes de entrar, e a gente sabe que o consultório, a cada dia, ele põe um desafio Ele novo, põe um né? desafio completamente diferente. Você acha que você está muito experiente, aí você toma uma rasteira, acorda que ainda tem coisa para você aprender. Exatamente. E porque as coisas são dinâmicas, né? Falando de gestão, né? O problema, ele vai aparecer, um novo problema. E aí, a gente pega a nossa bagagem para gerenciar esses novos problemas. E aí eu vou colocar um ponto aqui, chamando nossos colegas médicos também para essa questão de gestão, que é por isso também que esse curso, a gente conduziu ele para ele ter esse dinamismo, né? Que são os casos práticos, os casos que a do gente já consultório, passou, né? Que a gente já passou e que a gente passa no dia a dia. Então, os nossos alunos, eles trazem isso para a gente. Olha, aconteceu isso. E porque é aquilo que a gente faz também no nosso dia a dia, né? Ai, meu Deus, vou te colocar numa sinuca, então, assim, coloca. Em relação a essa questão da precificação, dos desafios do consultório. Me conta algum caso que aconteceu com você e como você solucionou dessa parte. Em relação à cobrança? Pode ser. Então, o que acontece? Eu comecei assim, trabalhando numa clínica que tinha vários convênios. E aí, eu comecei fazendo assim, quero ter meu consultório, peguei e loquei 3 horas num consultório que é no bairro que eu tô hoje, em Ipanema, no Rio. Falei, vou começar com 3 horinhas. E aí eu comecei a tentar dificultar um pouco o horário na clínica. Tipo, em vez de ficar 5 dias na semana, eu passei a ficar 3. Começou a ter agenda muito cheia. Ela não tá aqui hoje, mas ela tá no consultório. Era Botafogo a clínica, tá em Ipanema. Só que aí o paciente, ele estava acostumado a chegar em Botafogo e passar a carteirinha do convênio. E em Ipanema ele não tinha. E aí eu fiz um valor assim, sabe, bem tranquilo. Tipo, quanto o convênio paga lá para a clínica? Vamos falar um valor atual, paga R$120. Tá bom, vou cobrar R$120. Só que isso, a gente verbalizando é muito fácil, né? A pessoa não queria pagar, gente. E aí ela queria passar a carteirinha em Botafogo, numa clínica entendeu que eu ia ganhar porcentagem do valor do convênio, e ela queria ir a Ipanema. Olha, isso foi muito treino. Eu fazia texto do que a secretária tinha que falar, porque eu tinha receio da secretária falar e ofender. Uma coisa que eu consegui foi parar, raciocinar, fazer um texto padrão, e aí eu deixei como respostas rápidas de consultório,
que eram respostas que ela tinha para dar quando a pessoa jogasse isso para ela, olha, como é que você vai fazer e tal. E aí ela falava, olha, doutora, não tem aqui, mas se a senhora quiser ir em Botafogo, daqui 3 meses a senhora consegue com a doutora, não tem problema. Então, quando ela colocava uma certa dificuldade, entendeu? Mas ela falava, não, mas ela vai te atender em Botafogo da mesma forma, ela conseguia convencer o paciente a pagar um valor que eu vou te falar, não era caro, pelo amor de Deus, não é? Mas o paciente, ele tem isso, de achar que tá sempre ali, passou a carteirinha, num lugar você vai atender em outro. Ou então, doutora, mas a outra médica aqui da clínica de Ipanema tem, eu posso passar para ela e ela te repassa? Não, a gente não pode fazer isso, porque o convênio pode descobrir, vai dar problema para todo mundo e tal. E aí isso tudo foi fazendo respostas rápidas. Deixei pronto Isabela para secretária da clínica, porque é uma menina que geria a agenda de 4, 5 médicos. E aí foi assim que eu fui administrando. Mas não foi fácil no começo não, tá? Eu tenho certeza. Eu já estou agora cheia de coisas aqui na cabeça pensando. Primeira coisa que eu quero saber. Quando foi isso? Mais 2000. Nos anos 2000. Me fala, 2000, você já era endocrinologista, já era especialista em endocrinologia? Não, acontece assim, a minha história, eu até contei no curso de gestão para consultório. A minha história é o seguinte, eu resolvi fazer endócrino no 3º ano da faculdade. E aí eu passei um óleo de peroba no rosto e fui lá no Hospital da Lagoa, no Rio, que era um centro grande de endócrino, e falei assim, eu posso acompanhar aqui uma vez por semana? E eles deixaram eu acompanhar. Então, o 3º, 4º, 5º e 6º ano, eu fiquei 3 anos frequentando o Hospital da Lagoa, indo uma vez por semana. Quando eu me formei, eu passei para residência, mas eu não quis fazer, eu quis fazer pós, porque a minha ideia era ir embora logo do Rio de Janeiro, acabei não indo. E aí eu falei, eu vou fazer pós e em 2 anos eu vou embora. Optei por fazer a pós no Hospital da Lagoa. Guardei meu certificado de conclusão e de aprovação na prova de residência, né? E fui fazer a pós na Lagoa. Quando eu estava fazendo a pós na Lagoa, o diretor, né, o coordenador da pós da Lagoa foi chamado para trabalhar nessa clínica em Botafogo. Ele estava com a clínica dele já formada, tinha um consultório grande no Leblon. Aí ele falou assim, olha só, eu tenho uma médica aqui, que apesar de ter 1 ano de formado, já está com a gente há 4. Eu acho que ela mesmo sem ter terminado, ela pode ir. E aí eu comecei em 2000 já tendo esse mini consultório, porque era uma clínica na Zona Sul. Só que na minha época, né, eu sou bem mais velha que você, a gente tinha uma vantagem quando você fazia pós. Você podia terminar a pós e fazer a prova de título em seguida. Então eu formei em 99, fiz pós 2000 e 2001, novembro de 2001 eu estava com meu RQE. Uhum. Então eu fiquei nessa clínica 2 anos trabalhando como endócrino, sem RQE, e depois em 2 anos eu já tive. E aí foi quando eu peguei os convênios que aquela clínica tinha, mandei carta para eles e puxei esses convênios para Ipanema. Entendido. Seguinte, nós estamos falando então que você já começou o consultório antes de ter a sua formação como especialista. Então você ainda estava construindo, você já tinha o conhecimento técnico, mas você ainda não tinha essa formação. E pelo que eu entendi, você não investiu financeiramente na construção desse consultório inicial, né? Não. Então foi chamada, e isso tem alguns pontos positivos e tem alguns pontos negativos do ponto de vista empresarial, tá? Do ponto de vista como um médico ele atuante nessa questão do consultório. Que a gente sabe. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte, é a forma como foi possível para você naquele momento. Gente, não existe o certo ou errado. Você aí que está me vendo, não existe o certo ou errado. Muitas vezes a vida vai levando a gente a fazer o que é. Um ponto positivo é, você não precisou colocar o seu dinheiro para iniciar o seu consultório. Só coloquei na clínica de Ipanema, que eu sublocava 3 horinhas. Que você foi depois de Ipanema. Mas, por outro lado, você estava ali abaixo do seu chefe. Sim. Então, você estava abaixo do seu chefe, uma coisa que é positiva também, porque você acaba que tinha as costas dele ali na questão de vir paciente, era um plano de saúde, mas, por outro lado também, para você construir ali a sua imagem, você logo identificou que você teria que ir para outra clínica de Ipanema. E aí a gente tem uma questão que é o seguinte, que eu falo muito com os alunos, tanto os nossos da pós-graduação, quanto para a gestão de consultório. Você é médico, você pode atuar como médico, você pode abrir o seu consultório. Você deve abrir o seu consultório assim que você forma? Não sei. Eu acho que você deve pensar. Mas um ponto importantíssimo que você tem que entender é: você não pode simplesmente abrir a porta e achar que os pacientes vão vir, porque não é assim que funciona. Isabela, eu paguei 1 ano, eu me lembro que eu estacionava, o táxi ali, o táxi me deixava em Ipanema, eu subia, eu pagava a locação das 3 horas e eu ia embora. Eu levei 1 ano para ter pacientes.
eu abri também assim que eu formei, não sabia nada de gestão. E eu ia, esse consultório que eu abri, ele era um pouco mais longe da minha casa. E em Belo Horizonte, às vezes demorava mais de 1 hora para eu chegar lá. Naquela época do passado, não tinha assim o WhatsApp, essa facilidade que tinha paciente agendado. Eu chegava lá e o paciente Tinha desmarcado. E aí você tinha que fazer alguma coisa ali, era um aprendizado e tudo mais. Isso tudo que a gente ensina, né? Não é que a gente ensina, na verdade, assim, o curso de gestão, ele é muito prático, né? Prático, Nossa, muito mão na massa. muito mão na massa, porque são as coisas que a gente passa, Se né? eu tivesse no consultório. tido um curso desse, eu vou te falar que muita coisa que eu errei, não teria errado. É isso que eu digo, assim, eu acho que você deve, porque eu fiz, você fez, né? Mas eu acho que você precisa se preparar para isso. Porque é outra coisa. Quando você é médico, você é técnico, você aprendeu a medicina assistencialista, você pode ser o melhor médico, até mesmo um médico já consagrado, que ter o consultório particular, seja um consultório de sucesso, ele depende da sua habilidade de gestão. E isso, gente, tem treinamento, isso tem técnica, e isso tem você aprender a ser gestor, que é esse curso aqui da AFIA, que a gente ficou muito feliz que ele veio. Eu assisti aulas que você deu. Excelentes, adorei, de verdade. Que bom. Ele é muito prático, né? E ele traz pra gente esse conhecimento. E mais do que isso, ele é dinâmico, né? Muito dinâmico. E aí, e uma coisa que foi colocado nesse curso, que é bem interessante, até para os nossos alunos da pós que tá vendo a gente aqui, como ele não cabe um curso de pós-graduação disso, né? Não faz sentido, né? Não é uma especialidade médica. Ele é um curso que ele traz o aprendizado de diferentes formas. Então, tem os vídeos, né? Então, quem é melhor de escutar, quem é melhor de ver, né? As aulas em vídeo. Tem e-book, tem vídeos mais dinâmicos, tem diferentes professores de diferentes especialidades, com diferentes realidades, e tem a possibilidade de fazer a mentoria também. Mentoria muito legal, porque imagina você ter alguém com experiência que vai te ouvir. Essa semana eu tive esse problema, então vamos sentar aqui e vamos tentar te ajudar. Imagina isso, é como se você tivesse um pai médico super experiente para sentar e conversar com você quando tivesse um problema. E gestor, né? Gestor. E o ajuste no meio do caminho, porque é isso que a gente faz na prática. Se eu tivesse com você naquele momento, sabe o que eu falaria? Eu falaria o mesmo que eu falo lá nas alunos. Não seja seu próprio concorrente. Esse é um grande problema quando a gente faz a parte do convênio alinhado com a parte do particular. Por quê? Porque o paciente, ele não consegue ver isso. Ele não consegue entender. É a mesma consulta com a Renata. Por que se eu tô no Botafogo, eu passo a carteirinha? E eu tô em Ipanema, ela me cobra R$120. Entendeu? Mas você vai falar, poxa, mas no Botafogo ele pagava também, porque ele paga o convênio. Mas ele entende que ele já paga um convênio. E que você atende. E eu vou te perguntar uma coisa, gente, a gente está falando de ano 2000, era outra realidade 24 anos atrás. Em termos de mídia, hoje é pior, tá? Hoje é pior. Naquela época rolava muito câmera escondida para médico. Você tinha medo disso? Eu tinha medo de gravação de consulta, tinha uns gravadorzinhos que as pessoas levavam no consultório. Tinha isso. E sabe o que eles faziam? A gente tinha muito aquela questão que era o seguinte, mas ela pode fazer uma consulta particular num lugar e de convênio no outro? É certo ela demorar para eu fazer consulta particular dela hoje? Eu vou fazer hoje, às 2h da tarde, pode vir. Você quer vir às 2, tem vaga. E no plano de saúde, ter só daqui a 2 meses, é certo a secretária dela falar isso, entendeu? Tem vários pontos aí. Tem pontos... Você sabe que uma vez eu fui chamada a atenção por um plano de saúde, né? Porque o paciente ligou e só tinha vaga muito para frente. E aí a pessoa reclamou junto ao plano de saúde e, por sinal, era a Unimed, que é um plano que, queira ou não queira, é gerido por médico. E aí, quando eu cheguei, eu levei a minha agenda, né? Porque como é que eu fazia? Eu usei uma frase que a Unimed tinha falado na receptividade da gente. A frase era assim, a gestão da agenda é sua. E aí, como é que eu fazia a gerência da agenda? Eu botava, aí já em Ipanema, né, eu já estava com a Unimed e tal, a Unimed encheu muito rápido o consultório, eu fazia assim, terças e quintas eram só para a Unimed, e segundas e quartas eram para qualquer outro convênio ou particular. E aí, o que acontece? Eu levei para ela, eu falei, olha só, terças e quintas, vocês não falam que a gestão da agenda é nossa? Então, terça e quinta é só para vocês. Só que terça e quinta tá cheio por 2, 3 meses.
Entendeu? Então, a pessoa que é de outro convênio ou que é particular, ela vai conseguir mais rápido. E aí, o que eu fiz? Eu usei uma frase que eles tinham dito, a gestão da agenda é sua, e levei a agenda para eles. Foi quando eu acabei me desvencilhando desse problema, porque essa queixa chegou até a ANS. Olha, tá vendo? Essa queixa chegou até a ANS. Pense isso. A gente tem alguns pontos, né? E temos esse ponto, sim, dessa questão jurídica, do que pode, o que não pode, que muitas vezes é conveniado, né? Que nem na Unimed você é um conveniado, né? E ser de acordo entre o plano de saúde, mas a gente tem a questão da gestão da nossa imagem. Isso é muito importante. Gente, não negligencia isso. A nossa imagem, como a gente é visto pela sociedade, pelos pacientes, né, nesse caso, é muito importante. E você vai falar assim, doutora Renata, endocrinologista, coordenadora de pós-graduação da endocrinologia, do maior hub de educação médica da América Latina. Então, para ela, isso é simples. E ela está no Rio de Janeiro. Ela está no Rio de Janeiro. Se ela tiver algum conflito ali de imagem, tudo bem, ela está no Rio de Janeiro, um gama de paciente. Eu estou aqui em São Paulo, seria assim. Não é, gente. Os pacientes, eles se passam de um para o outro. Eles conversam um para o outro. Então, eu sei que a nossa dor é responder na ANS. Eu sei que porque eu sou médica, né? Eu sei como é, né? A nossa dor... Irrita, né? Parece que tirou da gente ali. A nossa dor é ser chamado no CRM para responder. Quebra, mas gente. O pior é a nossa imagem. E para quem... Eu estou falando de consultório, tá, gente? Estou falando para o sucesso do nosso consultório, tá? Sucesso do nosso consultório. Pra gente, a nossa imagem com o paciente é muito importante. Muito importante. Eu acho que, inclusive, a gente tem que começar a cuidar muito da rede social. Isso. Eu vejo umas coisas na rede social que, gente, não tem condição, entendeu? Médico, eu acho que ainda tem que passar uma noção de seriedade. Por isso que dos grandes pilares do gestão de consultório é marketing digital, né? E eu falo uma coisa, já vou jogar aqui a frase. Marketing digital, gente, não é apenas rede social. Marketing digital é também rede social, tá? Mas é muito mais amplo que isso, calma lá. E tem isso tudo no curso. Mas olha isso. A imagem sua, gente, eu tô voltando o tempo aqui, tô só fazendo, mas esse paciente, e você se coloque como paciente, tá? Mesmo que ele passasse para você e pagasse R$120, que para você era pouco, mas para ele estava significando ali, ele já ia em você com um ruído, se sentindo mal. Ele já estava numa situação que ele não estava totalmente confortável, porque no fundo ele achava que isso deveria ser da outra forma. Mas tudo bem, doutora, se é assim para eu ser atendido hoje, eu vou pagar. Isso é ruim, tá? Isso é ruim. Você era a sua própria concorrência. E não tem melhor paciente do que aquele paciente que continua indo em você. É muito melhor você manter os mesmos pacientes do que você gastar energia para buscar um outro paciente. Então, eu quero que o meu paciente particular, ele esteja totalmente à vontade. Ele sempre já está numa situação de vulnerabilidade, porque nós somos médicos. Ninguém quer ir no médico. É verdade. Eu sou dermato, trabalho com estética. O paciente quer vir em mim porque ele quer fazer toxina botulínica, ele está feliz. Não. Ele quer fazer toxina botulínica, ele fica feliz com a toxina botulínica, mas ele não queria precisar da toxina botulínica. No fundo, ele não queria gastar esse dinheiro, ele não queria levar a agulhada na testa, mas ele sabe que o benefício vale a pena. E toda vez, gente, se coloque, você é médica, e os nossos colegas aqui médicos, se coloque na situação de paciente, que todos nós somos em algum momento. A gente não está confortável ali. A gente vai numa consulta médica, efetivamente você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como aquele médico é. Você não sabe como ele vai te examinar. Você vai ter que se despir, você vai ter que falar coisas que você não sabe, entendeu? Você está vulnerável ali naquele momento. É uma situação de vulnerabilidade. Então, se o médico te acolhe, se quando você foi, tudo foi tranquilo, você chegou lá, você foi da locomoção que você foi, mas a locomoção foi tudo bom. Então, você foi de carro, que é o que a gente recomenda que tenha um lugar. O valet estava feliz te recebendo. Olá, Renata, que bom que você está aqui. Pode deixar a sua chave, fique tranquila. Quando você sair, seu carro está te esperando. Você entra, você escolhe se você quer um cafezinho coado, mas temos também cappuccino e expresso. Qual você prefere? Você não está com fome, isso é um ponto importante. Vocês vão ver isso tudo no gestão de consultórios. Nenhum ser humano com fome gasta din-din, tá? Ele tende a ficar nervoso. Você quer que ele libere din-din?
Sacia um pouquinho a fome da pessoa. dele. Olha que Não interessante. deixa ele com fome. Aí você tá bem. Aí você entra no consultório, você não esperou 30 minutos, 1 hora. Você entra tranquila. E aí você já está mais tranquilo e você é recebida por um médico que você já conhecia da rede social e que é exatamente aquele mesmo médico da rede social. Isso é marketing digital. Se eu estou na rede social, eu, Bela, e eu sou uma pessoa na rede social que sou totalmente estruturada, o cabelo perfeitinho, sempre maquiada, que falo de uma forma, e você chega no meu consultório, você encontra uma pessoa que não está ali daquela mesma linha que eu estava fazendo lá, que não fala daquela mesma forma, você já sente um ruído. Já sente um ruído. Mas é a verdade. mesma coisa ao contrário. Aí eu já aqui, gente, dando aula. Gente, não tem jeito, o professor me domina. Vou falar uma... Mas olha isso, se é o contrário, se eu sou, que aí sou eu, tô falando de mim. Eu sou brincalhona na rede social, eu sou leve, assim, que eu espero ser, tento ser, entendeu? Não estou maquiada nem na rede social, nem aqui falando com vocês, eu não estou, assim, eu abraço, eu sou acolhedora. Meu paciente que vem pela rede social, ela chega no meu consultório, ela espera ser abraçada por mim. Ela espera que eu aconchegue ela. Ela espera que eu faça uma brincadeira. Ela espera que seja leve. Se for o contrário, ela vai assustar. É decepcionante. Entendeu? Então, é isso. E é isso tudo que é a gestão do consultório. Vou falar só mais uma que eu não vou aguentar. Que é uma coisa que a gente fala. Que é o seguinte. O paciente, ele não sabe, ele não consegue avaliar muito a sua questão técnica. Sim. Ele entende como base que ele está indo no médico e que o técnico, com certeza o médico vai entregar. Então, o diagnóstico correto, que é a nossa base, que isso deve ser feito. O diagnóstico correto, o tratamento correto, a orientação correta, isso é o básico, isso é considerado pelo paciente como algo que, olha, isso aí você tem que dar, isso é o mínimo. O que faz ele ter mais valor, que faz você aumentar aquela experiência do paciente, que ele volte, que ele indique às outras pessoas, é o entorno. Então, o bastidor, que é você ser bom tecnicamente, isso é a base. Você precisa disso, você já faz isso, você é colega médico, você já faz isso, você é médico. Agora, para você ter um consultório de sucesso, que é isso que você vai aprender no curso, é isso. Como que você faz o entorno? Como que você consegue fazer todo o entorno para encantar esse paciente, para ele continuar vindo? Se eu fosse sua paciente naquela hora, eu ia ficar chateada. Poxa vida, eu tenho meu plano. Mas também não dava um medo, tipo assim, trancar Claro. totalmente Botafogo e abrir para animar? Porque eu conto no curso de gestão, é muito engraçado, acho que você não sabe essa parte da minha vida. Não Sabia sei, que eu por 15 anos, fiz consultório em Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. Porque quando eu me formei, lembra que eu te falei, eu queria logo ir embora, eu queria voltar, porque eu sou de Mato Grosso do Sul. E aí, quando eu me formei, né, na ocasião, eu estava casada e meu marido ainda não sabia, estava fazendo residência de cirurgia plástica, era uma residência longa, ele não sabia se ele ia para Mato Grosso do Sul ou para o Rio. E eu falei, não, enquanto você resolve, eu vou ficando lá e cá. Esse lá e cá, Isabela, durou 15 anos, eu trabalhando metade do mês em cada estado. Eu tô falando de 25 anos atrás, quando eu tinha que pegar 2 ônibus ou 1 ônibus e 2 aviões para ir para Mato Grosso do Sul. Meu Deus. Era bem complicado. Só que em Mato Grosso do Sul eu tinha uma outra realidade de vida. O que eu tinha lá? Um pai, angiologista, com uma clínica em que eu tinha uma sala para mim, uma sala de espera para mim, a minha sala de espera, a minha sala de consulta, um consultório paralelo ao consultório dele e uma secretária que ficava em função de mim, marcando as coisas para mim, entendeu? Então, eu vou te falar, eu sou talvez uma das poucas pessoas que tenha conhecido 2 realidades completamente diferentes. Lá eu tinha uma outra realidade. E realmente é um pouco mais fácil quando você tem, por exemplo, como eu tive, tá? Não tô falando que eu tive em Mato Grosso do Sul um pai que me abriu muita porta. Eu me lembro que no primeiro mês eu tive 3 pacientes, Isabela. No segundo mês eu tive 15 nesses 15 dias. No terceiro mês eu não tinha mais horário. Gente, Quando que no Rio, que eu passei um ano pagando aluguel e descendo, em Ipanema, olha a realidade diferente que eu vivi. Eu vivi 2 realidades completamente diferentes. Maravilhoso. Isso é sensacional. E quando eu falei aquilo ali do paciente, eu acho que você fez certo, tá? Eu não tenho outra ideia do que eu pudesse fazer. Não, não sei. eu acho que hoje. você fez certo. Só que eu tô dizendo o seguinte. O paciente vê de outra maneira, né? Ela dificulta aqui para jogar a gente E pra lá. eu já vou te jogar mais uma.
a gente sabe que a gente tá do futuro, né, gente? A gente sabe que você teve sucesso, né? Que você tem consultório de sucesso, que você tem... Isso é gente, de 3 para 15 vai passando, é muito sucesso. E que deu certo. Deu certo, graças a Deus. Mas deu certo porque você, em algum momento, você aprendeu isso. E você deu a virada. Virei a chave. Você Saí virou a de chave. Botafogo. E o que você fez? Isso que eu queria saber. Saí de Botafogo, fiquei em Ipanema. E aí, o que eu fiz? Eu tinha um ganho bem expressivo em Mato Grosso do Sul. Um ganho, quando eu falo bem expressivo, eu tô falando dentro de uma especialidade clínica sem procedimentos, né? Porque a endócrino, ainda mais a endócrino da minha época, Sim. era aquela endócrino bem raiz. E aí, o que eu fazia? Eu tinha um ganho em Mato Grosso do Sul. Esse ganho, eu poderia ficar o resto do mês sem trabalhar, mas nesse restante do mês, eu segurava Ipanema no pingadinho e eu tinha 2 empregos públicos na ocasião. Eu era médica da prefeitura e médica do bombeiro. Que aí, com a vida, né, começou a ficar muito complicado, porque tanto o bombeiro quanto a prefeitura, eles não me liberavam para passar 15 dias em Mato Grosso do Sul. E a prefeitura, por ser até uma situação civil, eu conseguia pagar substituto, mas e o bombeiro? Era uma situação militar. E aí acabou que eu passei a me segurar bastante com Mato Grosso do Sul, saí da prefeitura, do plantão da prefeitura, saí do plantão do Corpo de Bombeiros e passei a esperar Ipanema pingar. E hoje eu vou te falar, minha vida hoje se resume a Ipanema e Áfia. Eu já não vou mais para Mato Grosso do Sul, né? Porque fica... Nossa vida de Áfia, você sabe, a gente viaja, a gente cobre várias cidades. É difícil a gente ainda ter um consultório muito distante. Olha, não vamos dar muito spoiler, porque eu sei que você conta essa história Eu lá, conto essa história na minha parte história, da gestão. Mais do que essa história, é como ir superando os desafios, né? Porque cada um vai ter um desafio diferente. Gente, a experiência do outro traz muito, muito, muito aprendizado. A gente fala que a gente queria que... Temos os nossos alunos como os filhos, né? A gente queria que vocês não passassem pelas pedras que a gente passou. E a gente passou por muita pedra, não né? Eu queria muito ter tido um curso de gestão para mim, que ensinasse, que ensinasse isso há 15 anos atrás e tudo mais. Então, é um facilitador muito grande. E aí, eu sei que, né, na sua história, entra um ponto fundamental que você já até colocou aí pra gente o link, que é o seguinte... eu orientei a minha secretária, né? Então, a secretária e assistente, aqui em São Paulo, usa uma palavra muito fina, muito chique. Eu não sei se é só aqui em São Paulo. Concierge. Nossa, isso é muito chique. É muito chique. É um concierge. E aí, o diferente nome que você vai dar, mas a gente sabe que a gestão da nossa equipe é muito importante, né? Me fala aqui em relação a isso, como que você foi aprendendo a importância dessa gestão da equipe, e eu sei que essa é a parte sua do nosso gestão de consultório, é a parte que você dá para os nossos alunos, as aulas. Então, eu passei muito tempo na clínica, né, que eu sublocava, quando eu passei a sublocar horas, né, essas 3 horas lá, tinham as secretárias da clínica. E essas meninas, elas foram meio que me acompanhando ao longo da vida, quando a clínica já não tinha mais horário para mim, e eu passei a alugar um consultório, uma sala sozinha, eu botei uma pessoa para mim e eu deixei algumas coisas na gestão com elas ainda, né? A clínica já tinha convênios e aí quem fazia o faturamento eram elas, enquanto eu ia treinando a secretária, que no caso seria a recepcionista, a pessoa que está ali, né, diretamente na frente do paciente. Eu treinava a secretária e essa secretária não mexia com os convênios. Até que devagarzinho, quando essa secretária já estava pronta, uns 2 anos depois, ela passou a cuidar da parte de convênios para mim, né? Porque é diferente, sabe? Uma especialidade como endócrino não é uma especialidade como minha irmã é dermato, né? E vocês têm procedimentos, então, por exemplo, a sua secretária, ela tem que saber, a minha tem que saber fazer a guia do convênio e colocar lá, consulta. A sua tem que saber colocar o código da retirada de nervos, não é? Da cauterização. Sim. De repente, o treinamento do seu é mais específico. E aí, o meu treinamento só como consulta era um pouco mais fácil. Quando ela estava pronta, ela começou a fazer a gestão dos convênios. E aí, depois que ela estava pronta já nisso, eu comecei a ficar muito tempo ausente do consultório. E aí, não tem por que o consultório ficar parado. E aí, eu comecei a investir na minha secretária para ela fazer uma faculdade, fazer um curso. Ela fez, né, eu dei para ela uma faculdade de estética, que agora, não sei se vocês sabem, estética virou 3º grau, para ela fazer drenagem linfática no consultório, ela fazer limpeza de pele no consultório, para o consultório rodar quando eu estivesse dando aula na Áfia. Gente, a gente tá dando spoiler demais muito aqui. Daqui a pouco ninguém vai falar, já assisti a live. Não, mas olha, gente, coisas importantes. Consultório ocioso, dinheiro no lixo.
dinheiro indo pelo ralo, já deu essa dica aqui, que não é uma dica, isso aqui é uma informação preciosíssima. Outra coisa, nossa equipe é fundamental. Eu vou trazer aqui os nossos colegas alguns pontos do gestão de consultório, que é o seguinte, nós temos 3 pontos básicos de gestão de consultório, que é assim, os alicerces, né? Vou chamar dos pilares, que é, primeira coisa, gestão eficiente do consultório. Não basta você gerir, você tem que ter uma gestão eficiente. Pode ser que está entrando muito, supondo alguém já tem muito sucesso. Se o ralo estiver aberto, esse dinheiro vai embora. O dinheiro que o seu paciente te paga não é o dinheiro que você vai colocar no bolso. Isso é importantíssimo. Então, você tem que entender como formar sua marca, como ter uma contabilidade eficiente, financeira eficiente, qual KNAI você vai colocar que o plano de saúde vai aceitar, como que você vai fazer todo o gerenciamento de branding. Aí eu já vou para o outro pilar do gestão de consultório, que é o marketing digital. E eu já falei, marketing digital não é apenas rede social. Isso também faz parte do marketing digital. Mas marketing digital é como que vai ser a imagem da sua clínica, qual roupa a sua secretária ou sua concierge, ou como você vai chamar ela, né? Faz diferença. Como que é a estrutura da sua clínica? Você tem uma clínica que ela tem um atendimento, que é um atendimento voltado para a parte pediátrica, tem que ter os brinquedos, tem que ser acolhedora ali. Se você tem uma clínica que é de endócrino, você tem que pensar no tamanho da sua maca. Sim, minha maca é grande. Sim. Minha maca é uma maca de madeira, para paciente, porque imagina, eu já tive, tá? Já tive a marca pequenininha. E aí, o paciente, porque lembra dos 2 consultórios? Lá no de Mato Grosso do Sul, aquela marca de madeira, tá? Lá no do Rio, aquela marca fininha. Falei, não dá, mandei, traz uma marca de Mato Grosso do Sul pra cá. Cara, o paciente hoje, Isabela, ele deita, ele não fica com medo de cair. Isso é constrangedor, você ficar segurando. Minha balança tem uma base larga. Entendeu? Exatamente isso. E se ela tivesse investido na marca anterior, ela tinha perdido dinheiro. E a cadeira de sala de espera também. Ele não fica entalado. Não pode, o paciente não pode já sair desconfortável, não é? O paciente tem que estar confortável, feliz, no máximo possível ali. Independente da sua especialidade, tá? Independente do atendimento que você faça. Então, isso tudo envolve marketing digital. E temos também a parte que é fundamental e que o médico negligencia, mas é muito, que é a gestão de dados. Gente, a gente não trabalha sem dados. Isso é um calcanhar de Aquiles para o médico? Sim, é um calcanhar de Aquiles para mim. É um calcanhar de Aquiles para a doutora Renata, é um calcanhar de Aquiles para você. Mas a gente tem que aprender isso, porque senão você não vai ter um consultório de sucesso. Então, é um ponto muito importante dentro de gestão de consultório. E é palatável, tá? É para o médico, é de médico para médico, tá? Então, não é... Eu vou estar aqui, gente, meu marido é engenheiro, tá? Pelo amor de Deus, mas falar com vocês, não é planilha de engenharia, não, tá? É planilha de médico para médico, é uma coisa que a gente entende. Por quê? Porque mesmo que você tenha um gestor dentro do seu consultório, se você tem o seu consultório, você gere esse gestor. Tem que saber isso, não é? Ele fica sob sua batuta. Gente, demos spoiler demais. Já contamos muita coisa, só, né? Muita coisa, mas eu tenho uma notícia para você aqui, ó. Você aqui que tá me vendo, que é aluno da AF Educação Médica, neste momento, produção, coloca o QR Code, produção, porque você vai ter 50% de desconto nesse curso, que é especialmente feito para você. Feito para você que é meu aluno da pós, que é aluno da pós da doutora Renata, que é aluno aqui de qualquer uma das pós-graduações da AF Educação Médica. É direcionado para você, é de médico para médico. Como eu disse, é um curso muito prático, é um curso que você vai conseguir ter a visão e corrigir o seu consultório. E é para você que quer ter um consultório de sucesso. 50% de desconto é muita coisa. Você vai pegar esse QR Code agora, você vai entrar em contato com a nossa equipe, vai aproveitar essa promoção e tá lá com a gente, comigo, com a doutora Renata. Doutora Renata, muito obrigada. Doutora não, sabe? Pelo amor de Deus. Isabela, adorei. A gente conseguiu falar bastante coisa até, olha só. Não é? Nossa Senhora, a gente tem muito mais lá. A gente contou muita coisa. Isso. Espero que você tenha gostado de estar adorei, aqui com a gente. Adorei, muito obrigada. Bom. E olha só, nós nos vemos lá, hein, no Gestão de Consultórios. Vocês vão gostar. Não tem como não gostar, Isabela. Não tem como. E aí, quando você me vê lá, vê a doutora Renata, me dá um oi. Me fala que viu a live aqui também. Beijo pra você. Tchau, até mais. gente. A pós-médica da AFIA tem o poder de transformar
um problema de saúde em uma mudança radical no estilo de vida do Dr. Luiz. Eu consegui ter qualidade de vida, mudar de uma área cirúrgica para uma área clínica. Transformar a necessidade de monetizar enquanto estuda em uma nova perspectiva de carreira para o Dr. Douglas. Eu consigo ver que eu pude fazer tudo o que eu quis, na hora que eu quis, da maneira que eu quis e sim sendo um bom profissional. Um talento ainda não explorado em potencialização na vida profissional para a doutora Dandara. Foi aí realmente onde virou a chave. Comecei a trabalhar em consultório pediátrico. A inquietude do Dr. Luiz em uma atuação médica mais completa. O importante é a qualidade dessa pós-graduação. Isso é o que faz toda a diferença. AFIA Educação Médica. Transforme você também sua carreira. Após